Quero convidá-los a abrir as Bíblias comigo. Nós vamos ler as Sagradas Escrituras, Eclesiastes, capítulo de número 3. O texto é conhecido, mas é o texto que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos. Eclesiastes, capítulo 3, diz o texto assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Esses 8 versículos falam sobre 28 tempos diferentes, mas eu queria ler com a igreja o versículo de número 1, se todos puderem ler junto comigo. No 3, eu vou contar até 3, e no 3, cada um na sua própria tradução pudesse ler bem alto comigo. 1, 2, 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Sente-se, por favor. Eu vou falar sobre um tema que tem ardido no meu coração. Se você puder, repita comigo: respeite o propósito e o tempo. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Respeite o propósito e o tempo. Se você não entender o propósito, você não vai conseguir respeitá-lo. E se você não entender o tempo, você não vai conseguir respeitá-lo. E quando você não respeita o propósito, você literalmente vai ter problemas perto de você, e quem está perto de você também vai ter dificuldades. Nós podemos usar como base a experiência de Jonas, que nós conhecemos o livre-arbítrio, o direito do homem de ir e vir. Há uma certa divergência entre alguns grupos teológicos, entre até onde vai o livre-arbítrio e até onde vai a soberana vontade de Deus, e não é o que nós vamos discutir aqui. Nós não estamos numa sala de aula para discutir calvinismo nem arminianismo, mas eu quero que vocês entendam que Deus dá ao homem o direito de escolha. Ele decide se ele quer servi-lo ou não. Não há uma imposição, uma obrigação. E no próprio livro de Jonas, no capítulo de número 1 até o último capítulo, que é um livro muito pequeno, você vai perceber claramente que não é Deus que manda um anjo parar Jonas e mandar Jonas ir para Nínive. Acontece uma tempestade. A tempestade que está acontecendo, Jonas pode arrepender-se ou não. O navio podia ter afundado com Jonas, porque o que tudo diz que o navio está para afundar. Eles estão jogando fora os víveres, está aliviando o navio para tentar ficar mais leve e não afundar. A tempestade é muito forte. Mas eles percebem que aquela tempestade não é natural. Aquela tempestade não é uma coisa que acontece onde eles navegam. E os homens entendem que tem uma ação espiritual e tentam descobrir o que é, até que eles lançam sorte e caem em Jonas. E Jonas diz: o problema sou eu. Ele entende isso. E então o próprio Jonas diz: não é Deus, é Jonas quem diz: me joga no mar e a tempestade vai parar. Eles têm medo, porque se está acontecendo aquele movimento todo, imagine a altura das ondas, a fúria do vento, e o culpado é ele. Eles, como não têm estrutura, conhecimento de Deus, quem é esse cara? Se tudo está acontecendo é por ele, como é que nós vamos jogar ele na água? Pode ficar pior, mas ele não pode me jogar que a tempestade passa. E realmente ele é jogado na água, e aqui vem uma grande discussão, através dos séculos, que peixe é esse que engoliu Jonas, que não mastigou e que manteve ele vivo? E tem várias teses. É bom
principalmente para os mais jovens, não é uma baleia, porque a baleia não tem garganta suficiente para passar um homem. Bom, mas não é o que eu quero tratar. O que eu quero dizer é que a tempestade parou e Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, e aí ele faz uma oração, mas o peixe não vai jogar ele na praia de Nínive, porque teologicamente é muito fácil falar, mas quando você vê geograficamente, a distância mais próxima do mar de Nínive é quase 1.000 quilômetros. Não há carro, não há moto, não há cavalo. O peixe joga ele em terra, mas ele tem que decidir se ele vai para Nínive ou não. Então ele ia até perto e depois algum transporte o conduz, ele chega até a cidade para pregar. A grande verdade é, o que acontece com Jonas me traz luz, que quando eu não faço aquilo que Deus quer, aquilo que Deus determinou, eu vou causar problema para mim e para quem está perto de mim. Já conheceu alguma família que está em tempestade há alguns anos? Já conheceu alguns obreiros que vivem em tempestade? Parece que ele está fora da direção. Se você não respeitar o propósito, você vai ter problemas e quem está perto de você vai ter problema. Por isso você precisa aprender a respeitar o propósito. Qual é o plano de Deus para a sua vida? Qual é o plano de Deus para a minha vida? Eu vou ser muito forte no que eu vou dizer. Tem muito diácono em algumas igrejas, espero que aqui não tenha, mas tem muita igreja que tem diácono sentado no púlpito com um credencial de presbítero. Mas ele não é presbítero. Não é o propósito de Deus levá-lo ao presbitério. Mas ele forçou tanta porta, ele deu tanto jeitinho para sentar no púlpito, que consagraram ele. E hoje ele não é um bom presbítero. Hoje ele não é um bom evangelista, ele não é um bom pastor. Eu vou ser até mais forte do que isso. Tem muito pastor setorial, pastor presidente, que está sentado na cadeira do meio, mas não é o lugar dele. E está sofrendo ele, está sofrendo a esposa, está sofrendo a igreja, está sofrendo os filhos, porque ele está fora do propósito. É melhor ser um diácono no propósito do que ser um evangelista fora do propósito. O grande segredo da vida não é morar na casa A ou na casa B, mas é morar no lugar que Deus quer que eu more. Isso chama centro da vontade de Deus. Se eu entender o que Deus quer para mim, eu vou ser completo. Se eu não entender o que Deus quer para mim, eu vou viver aflito por dentro e por fora. Olha o que eu vou dizer para você. Eu vou viver aflito por dentro e por fora. Há uma angústia dentro, há uma falta de realização interna. Pode passear, pode ir no shopping, pode comprar, pode viajar, mas há um trem lá dentro que não completa, porque ele está fora do lugar que Deus preparou para ele. Ele vai estar mal em volta, filhos, família, empresa, empregado, patrão, tudo está ruim. Se você quiser viver tranquilo, em paz, se você conhecer o propósito de Deus, você já viu ou já ouviu o testemunho de alguém que está sendo levado para o hospital, doente, tem que ser internado, e ele diz, não, mas eu sei que Deus está no negócio. Deus está me levando porque tem um propósito. Deus vai me... E lá na enfermaria, aquela pessoa é instrumento de Deus, no leito. Por quê? O propósito de Deus era levá-la até aquele lugar, levá-lo até aquele lugar, para usar ele como canal. Mas enfermo, dentro do hospital, não importa. Mas essa pessoa tem paz, tem segurança, porque está vivendo no centro da vontade de Deus. Se você entender isso, as coisas vão mudar à sua volta. E eu tenho uma notícia boa. Se você não está vivendo o centro da vontade de Deus, se você não está vivendo o propósito de Deus para a tua vida, ainda dá tempo. Dá tempo de consertar. Por que dá tempo de consertar, pastor? Porque Deus é misericordioso. A sua graça é muito grande. Porque o amor de Deus é imensurável. Eu quero que você entenda uma coisa que eu vou lhe dizer hoje. Ninguém deve dirigir olhando para o retrovisor.
Mas nenhum carro pode ficar sem retrovisor. O retrovisor é que te mostra o que está lá atrás. Mas não é para te guiar, é para você não ultrapassar errado, para você não entrar no lugar que não pode. Então, todas as coisas que aconteceu no passado, eu não preciso deixar de ver, mas eu vejo no retrovisor. Mas não me guia, o que ficou para trás ficou. O que Deus tem para mim está lá na frente. O que Deus tem para mim está no futuro. O retrovisor é só para me olhar e não fazer algo errado. Olha, o que Deus está falando aqui é muito sério. O melhor da sua vida está lá na frente. O melhor de Deus está lá, ó. Deus vai te levar a lugares abençoados. Se você entender o que eu estou pregando hoje, você vai entender que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano para a tua família. Deus tem um propósito para a sua casa. Ah, se você entender. Aleluia. 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 Os planos de Deus, irmãos, não é para uma geração só, é para várias gerações. O plano de Deus não é só para mim, é para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, ou quem sabe mais. O plano de Deus alcança aquilo que eu não estou vendo. Deus preparou a minha história antes de eu nascer. Jeremias, capítulo de número 1. Antes que eu nascesse, já havia um propósito, já havia um plano. Quando o Senhor Deus, no capítulo 12, vai falar com Abraão em Gênesis, ele diz: sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Tenho um plano para você, mas eu tenho um plano para toda a sua história. Não é só para mim. Tem coisa que Deus vai fazer através dos seus filhos. Deus vai te abençoar através dos seus filhos. Eu vou ser profeta. Tem neto que vai ser bênção na vida do avô, mais do que ele imagina, porque Deus já tem um plano com aquela criança. Aleluia! E se você respeitar o propósito, Deus vai honrar a você e a sua casa. Você precisa entender que o propósito de Deus é para o seu crescimento. Aleluia! Viver no centro da vontade de Deus traz paz. Viver no centro da vontade de Deus traz segurança. Viver no centro da vontade de Deus traz alegria em qualquer momento. Em qualquer hora você vai estar em paz. No meio da tempestade, você desce lá no fundo do barco e vai dormir. Por quê? Porque você está no centro da vontade de Deus. Pode soprar o vento, pode soprar o mar, mas você está tranquilo. Quando você está no centro da vontade de Deus, que você entendeu o propósito, dá para dormir na prisão, dá para descansar no meio da prova, dá para sentir paz no meio da luta. Se você está sentindo uma angústia, um negócio que você não entende o que está acontecendo, hoje Deus te trouxe aqui para te pegar pela mão e dizer: eu quero te levar para o centro da minha vontade. Eu quero te levar, aleluia, para um lugar que vai te trazer comunhão e paz. Meu Deus. Xarabassura, abacanduiabás. Quem pode abrir a boca e dizer comigo comunhão e paz? Diga comigo, comunhão e paz. Diga de novo, comunhão e paz. Diga a terceira vez, comunhão e paz. Você vai sentir Deus, vai ouvir Deus, vai perceber Deus, vai sentir a sua glória e vai sentir paz na tua alma, porque no centro da vontade de Deus, Ele vai te dar comunhão e paz. E isso faz toda a diferença na vida de alguém. Aleluia! Aleluia! Jesus está dormindo e Pedro vai te dizer: não te dá que perecemos, não está vendo que nós estamos morrendo? Jesus levanta e diz: mar, aquieta-te, vento, aquieta-te. Oh, glória a Deus!
Jesus sabe o que está acontecendo. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. O vento vai passar, minha irmã, pode dar glória. A tempestade vai passar, pode dar glória. Aguarde, Deus está trabalhando no meio da tempestade. A tempestade vai acrescentar a fé e não diminuir. A tempestade vai trazer fé e não vai trazer incredulidade. Fique tranquila, fique tranquila. Deus está trabalhando. Se você respeitar o propósito, deixa Deus fazer. Ah, se eu não estou entendendo nada, mas eu estou dando glória. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu estou adorando. Eu estou sentindo a presença de Deus, porque quando eu estou no centro da vontade de Deus, eu tenho comunhão e paz. Glória a Deus. Xarabaduia, bacanduia, abaixo. Uramassura, bacanduia, abaixo. Quem puder abrir a boca para dar um brado de glória a Deus, abre a boca e glorifica o Senhor. Tem gente em casa que já está dando glória através da transmissão, porque Deus está trabalhando nos corações. Eu quero crer que Deus nesta noite, aleluia, te trouxe aqui para te dizer de maneira clara: respeite o propósito. Mesmo que não for do jeito que você quer, mas é do jeito de Deus, dá glória. Mesmo que não foi como você pensou, mas é como Deus falou, dá glória. Obedeça, porque você vai ser mais feliz. Deus está te levando para o lugar que Ele preparou para te abençoar. Deus está te levando para o lugar que Ele preparou para te abençoar. Eu vou repetir: Deus está te levando para o lugar que Ele preparou para te abençoar. É aí que Ele vai te honrar, é aí que Ele vai te abençoar. Pode glorificar a Deus e acreditar. Há um tempo determinado, há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Meus irmãos, agora a minha pergunta para vocês que estão me ouvindo ministrar é: você crê que Deus tem um propósito para cada um? Crê nisso? Primeira coisa que eu quero que você entenda: que os propósitos, os planos de Deus são individuais, não é coletivo. Como não é coletivo? Tem o propósito para toda a nação, tem o propósito para toda a humanidade, ok, sem dúvida. Para a igreja, ok, isso pode chamar de coletivo. Mas o tratar de Deus é individual com cada um. O que Deus tem para mim é diferente do que Deus tem para a Sônia. A maneira que Deus vai me usar é diferente da maneira que Deus usa o Carlos. Deus tem o seu jeito de fazer com cada um de nós. Isso é individualidade, é DNA. Isso é a maneira de Deus tratar os seus filhos. Todos nós, Deus tem um plano específico. Os meus filhos, cada um, Deus tem um plano, sim ou não? Todos eles, Deus tem um propósito. Se você entende que Deus tem um propósito, a minha pergunta, que vai ficar difícil de se responder: como conhecer o propósito? Como saber o que Deus quer? Como saber o que Deus tem para mim? Porque senão eu estaria lhe dando uma orientação, mas não completa. Porque aí vem um segredo que eu vou revelar nessa pregação que Deus me mostrou. A primeira coisa para você entender o propósito é desejar. Desejar saber a vontade de Deus. Tem que estar dentro de você o desejo. Você tem que pensar: meu Deus, será que eu estou no centro da vontade de Deus? Será que Deus me quer aqui neste lugar? Será que é isso que Deus tem para mim? Será? Quando eu desejo, eu começo a abrir mão de algumas coisas minhas. Porque aí eu vou dizer: seja feita a tua vontade e não a minha. Eu vou orar: Senhor, todavia não faça a minha vontade. Eu quero ir para lá, eu quero fazer isso, eu quero comprar aquilo, eu quero conquistar isso, eu quero fazer aquilo, mas não seja feita a minha vontade. Quando eu entendo isso que Jesus me ensina, as coisas mudam. Porque a partir daí eu começo a viver no centro da vontade de Deus. Porque muita coisa que eu quero, Deus não quer para mim. Muita coisa que eu desejo não é o melhor para mim. Muita coisa que eu tenho vontade de ter, Deus não quer que eu tenha. E eu digo: tá certo, seja feita a tua vontade. Porque parece bom, parece que brilha, mas nem tudo que brilha é ouro.
E aí precisa ter muito cuidado para não ficar brigando pelo que Deus não quer te dar. Eu aprendi a orar e terminar as minhas orações todavia. Eu oro, Senhor, eu preciso, todavia. Não seja feita a minha vontade. Eu vou ensinar alguma coisa que eu aprendi aqui com os anos. Eu quero tudo que Deus quer para mim. E não quero nada que Deus não quer para mim. Pode ser grande, pode ser bonito, eu não quero. É melhor ter menos, mas estar na paz e na comunhão. É melhor não ter tudo que eu quero, mas ter comunhão. Eu não quero perder o contato com os céus. Eu não quero perder a presença do meu Deus. Aleluia. Curve a tua cabeça e fecha os teus olhos. Ora, amassu, abacando e amasso. Curve a tua cabeça e fecha os teus olhos. Aleluia. Abra a boca e diga: Senhor, eu quero a tua vontade na minha vida. Abra a boca e diga: Senhor, eu quero a tua vontade na minha vida. O Espírito Santo virá sobre ti e abrirá os teus olhos, abrirá o seu entendimento. O Espírito de Deus está ao teu lado. Se você entender que o Espírito está ao teu lado, você vai compreender que Ele vai te guiar, Ele vai te dirigir, Ele vai te levar. Acredite nisso. Se você quer, se você deseja conhecer o propósito, Deus vai revelar o propósito. Deus sempre revela o propósito. Diga comigo: Deus sempre revela o propósito. Ele ainda é Deus, Ele ainda fala. Ele ainda é Deus, Ele ainda guia. Ele ainda é Deus, Ele ainda orienta. Se você deseja, prepare que Deus vai levantar um profeta. Prepare. Porque você vai ouvir a voz do teu Deus. Deus vai bradar e vai falar o que Ele tem para fazer. Deus ainda orienta. Quem aprendeu muito isso foi Davi. Davi, na hora da angústia, ele mandava chamar o profeta. Na hora que estava apertado, ele chama os tangedores. Eu preciso ouvir Deus. Eu não quero caminhar, eu não quero ir sem a direção dele. E eu gosto de ouvir quando Deus fala de maneira direta e clara. Porque se você deseja, Deus tem prazer em falar. O segundo passo para conhecer o propósito de Deus é buscar. Com jejum, eu vou parar de comer à meia-noite. Antes de dormir eu vou dobrar os joelhos e dizer: Senhor, amanhã até as 2 da tarde eu não vou comer, não vou beber. Eu vou estar em santo jejum, porque eu quero saber se eu devo ou não devo. Eu estou buscando a vontade de Deus. Eu vou fazer um jejum de 24 horas. Senhor, eu vou começar a jejuar à meia-noite. E vou ficar 24 horas sem comer e sem beber. Porque eu preciso saber se eu posso. Isso é buscar. Buscar é mais do que desejar. Você deseja, mas agora você está consagrando. Agora você está pedindo: ora por mim, porque eu preciso saber da vontade de Deus. Agora você está dizendo: Deus, eu quero ouvir a tua voz. Meu Deus. Ora massura abacando e abaixo. Ora massura abacando e abaixo. Aleluia. Eu vou abrir a minha boca na autoridade pastoral que eu tenho. Deus ainda fala de maneira clara. Deus não deixa dúvidas. Deus vai falar de uma forma que você entende. Pode ser por sonho, pode ser por visões, pode ser por profecia, pode ser pela palavra, pode ser por um conselho, pode ser por uma situação. Mas escute, Deus vai mostrar o propósito e você vai entender: é da vontade de Deus ou não é da vontade de Deus? Porque Deus revela. Quando eu busco, Deus revela. Agora é importante você entender o que eu vou dizer. O propósito de Deus você tem que desejar, tem que buscar. Mas terceiro, não é igual a maneira de Deus falar. Deus fala de forma diferente. Com Davi foi um profeta que vai na casa dele, ele não está sabendo de nada. Mas o profeta chega e diz: você vai ser o novo rei de Israel. Eu? É você.
Ele não buscou, ele não pediu, mas Deus revelou o propósito. Você vai sentar no lugar de Saul. Deus disse que você é um homem que vai sentar. Então Deus usa o profeta. Gideão não pediu, não desejou, está malhando o trigo e aparece um anjo. E o anjo disse: varão varoroso. Não é um profeta, é um anjo. Mas quando eu vejo Paulo não é um anjo, não é um profeta, é o próprio Cristo que aparece. E diz: por que me persegues? Mas quanto maior a revelação, olha o segredo, quanto maior a revelação, maior a cobrança, porque a quem muito for dado, muito será cobrado. Se você tem uma experiência muito profunda, prepare para viver algo muito mais pesado, porque o céu se levanta, mas o diabo quer impedir. Mas se você está no centro da vontade de Deus, pode encarar o diabo que ele vai fugir, porque quando Deus está no negócio, quem puder levantar a mão para glorificar, levante a mão, porque se é vontade de Deus, eu quero ver quem vai impedir. Se é vontade de Deus, eu quero ver quem vai atrapalhar. Se é vontade de Deus, pode preparar para glorificar. Quando eu estou no centro da vontade de Deus, eu primeiro desejo, depois eu busco e tenho que entender que é diferente. Não adianta pegar, ler o meu livro, a experiência de um chamado, e pensar que vai ser igual. Não adianta perguntar para o papai como é que foi, para o seu colega de púlpito. A sua experiência com Deus é única. A maneira que Deus vai falar com você é tão clara, tão direta, que ninguém vai duvidar. Quando Deus aparece para revelar a Maria, vem um dos anjos, não é qualquer anjo. Sabe qual é o anjo que apareceu? O anjo diz: salve a agraciada. O trato agora é divino, é Deus quem manda o anjo especial falar com ela. Ela diz: eu não posso, eu não conheço varão. Mas o anjo vai dizer: o que vai ser gerado em você é obra e fruto do Espírito. Ela diz: faz com a tua serva como tu desejas. Mas o noivo não vai aceitar. O noivo não vai compreender, porque quem teve a visão, quem teve a revelação foi Maria. A gravidez é física, a revelação é espiritual. O ato da gravidez tem que ser um ato de conjugação carnal entre um homem e uma mulher. Mas o que está acontecendo? José é um bom homem, e ele diz: eu não quero difamá-la, porque se eu disser que não sou o pai, se eu disser que eu não tive relação com ela, ela pode ser até apedrejada, porque ela estava noiva. José amava. Mas não se preocupe, quando você está no centro da vontade de Deus, vai haver uma ação sobrenatural. Quem vai cuidar é Deus, quem vai trabalhar é Deus. E naquela noite o anjo aparece em sonho para José. Viu que é diferente? Para Maria aparece cara a cara, para José em sonho. Não abandone a mulher, porque o que está gerado nela é obra e fruto do Espírito. Prepare para viver o sobrenatural, prepare para viver a intervenção de Deus, porque se você respeitar o propósito, meu Deus, ui, abassura, abacanduí, abaixo, ura, abacanduí, abaixo. Levante a mão para os céus, levante a mão para os céus. Não é a tua força, é a força de Deus. Levante a mão. Não é a tua capacidade, é a capacidade que vem do céu. Levante a mão, porque Deus vai confirmar o que tem na tua vida. Quem vive o propósito, quem respeita o propósito, tem intervenção sobrenatural. Urabacando e abaixo. Urabacando abaixo. Olha para quem está do seu lado e grita no ouvido dele: vai acontecer milagre na sua história. Eu vou repetir: vai acontecer milagre na tua história. Tem gente na tua família que vai falar que foi milagre. Tem patrão que vai olhar e vai dizer que é milagre. Tem médico que vai dizer é milagre. Tem muita gente grande que vai dizer é milagre, é milagre, é milagre, é milagre. Porque quando eu estou no centro da vontade de Deus, tem revelação, mas tem também sobrenatural. Ele vai fazer. E alguém vai dizer: meu Deus, o que é isso? É milagre.
Se você desejar, buscar e entender que é diferente que Deus fala com cada um, e você for para o centro da vontade de Deus e respeitar o propósito, haverá uma ação sobrenatural. 2, e eu quero que você guarde isso, é muito importante você colocar dentro do teu coração a palavra que eu vou te dar. Tem proteção especial. Eu vou repetir. Quem está no centro da vontade de Deus, ele é blindado de forma diferente. Há uma proteção divina. Não tem capeta que passa a cerca. Não tem capitão que passa a cerca. Não tem empresa que passa a cerca. É Deus quem blinda, é Deus quem guarda. É meu, é meu, é meu, é meu. Esse aqui é meu, é minha serva. Ah, meu Deus! Ah, você precisa entender isso. Se eu estou no centro da vontade de Deus, vai acontecer manifestações sobrenaturais. E haverá uma proteção de Deus. Ah, meu Deus. Curva a tua cabeça e fecha os olhos. Xarabás. Urabacanduí rabás. Urabacanduí rabás. Xaramassui rabacanduí rabás. Quem puder abrir a boca para dar glória a Deus agora, eu quero que você, por favor, abra essa boca e adore a Deus. Solte a tua voz. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem tem glória, dá glória. Quem é batizado com o Espírito Santo, fala em língua. Abra a boca. Será que você não está entendendo que Deus está confirmando que já falou com você? Será que você não está entendendo que Deus te trouxe aqui para dizer: eu estou contigo, né? Mas que coisa boa! Mira bacanduia, mas mira bacanduia, mas oh, meus irmãos, aproveita para dar glória a Deus. Mira bacandarama. Oh, glória a Deus. Ramasui de canduia, mas uri canduia, mas eu gosto de dar glória a Deus, irmãos, e sentir a presença do Espírito Santo. Pega a Bíblia comigo, vamos ler a palavra de Deus. Capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Verso 13. E tendo-se ele retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. É proteção, irmão. O palácio está preparando a morte. O palácio já tem tudo arquitetado, vamos matar. Mas o anjo aparece a José. E a proteção não é como eu penso. Diga comigo, a proteção não é como eu penso. Não tem lógica levar Maria, que está gestante do Filho de Deus, não, que é o próprio Filho de Deus que nasceu da Virgem. O menino é o próprio Cristo. Mas para o Egito? Não. O Egito não é lugar. Mas não adianta querer entender, tem que obedecer. Você tem que parar de ser teimoso e perguntar por quê, por quê, por quê, por quê. Obedeça. Nem sempre você vai entender o mistério.
Mas quer viver a proteção de Deus? Obedeça. Não insista no que Deus não quer. Não insista no que Deus não tem para você. Abra a mão e deixa Deus fazer. E uma vez ou outra você vai dizer, não estou entendendo nada. Mas está tudo bem. É Deus quem está trabalhando, glória seja dada ao nome do Senhor. Você tem que compreender o tempo de Deus. Você tem que compreender o propósito e respeitar. Se o plano de Deus é te levar para os lugares mais humildes, fique aí. Se o plano de Deus é te conduzir para um lugar que você não pensava, está tudo bem. Nós não vamos ter toda a revelação. Eu não vou entender tudo. Não dá para fazer uma análise teológica em cada situação que eu viva. Se é Deus, sim, senhor. E como é que eu sei que é Deus? Porque o Espírito que vive em mim testifica que é Deus. Mas nós insistimos naquilo que Deus não quer. Nós insistimos naquilo que Deus não quer. E muitas vezes parece que você está perdendo. Mas é melhor perder na direção de Deus do que ganhar fora da direção de Deus. Você tem que respeitar o propósito. Se Deus diz que o plano é esse, diga amém. Seja feita a tua vontade, respeite o propósito. Porque se você respeitar o propósito, você vai ter uma ação sobrenatural e vai ter proteção. Deus vai te proteger. Aleluia. 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 Urabacanduia basuraba. O palácio determinou que vai matar o menino. O palácio determinou. Mas vá para o Egito e fique lá até, diga comigo, até que eu volte a dizer para sair. Mas não é Deus, eu tenho aqui um teólogo que é doutor. Não é Deus que está falando com ele, o anjo que está falando aqui não é Deus. E Deus não sabe todas as coisas. E por que não diz que é para ficar 1 ano ou 2? Por quê? Por que Deus não diz se é para ficar 2 anos no Egito, ou 1 ou 3? Por que Deus não fala, vai para o Egito e fique lá 2 anos, 3 meses e 2 dias? O que Deus diz, vá lá, espere, aguarde, até que eu mande voltar. Pergunta para o seu irmão, vai obedecer ou vai ser do seu jeito? Vai obedecer ou vai ser do seu jeito? Vai para lá e demora lá, até que eu te diga. Aleluia. Aleluia. Deus é perfeito, queridos. Se você entender e respeitar o processo, fique tranquilo que sempre vai dar certo. Nunca vai faltar a comunhão, nunca vai faltar a segurança. Agora lembre-se, quem quer viver o propósito, tem que lembrar que para respeitar o propósito e o tempo, você vai ter que se humilhar e deixar Deus fazer como Ele quer. Está pronto a respeitar o propósito e o tempo? Lembre-se que Deus tem caminhos que você não entende, mas o que Deus vai fazer, Ele vai fazer. O tempo pode demorar ou pode ser curto, não importa, o propósito vai se cumprir no tempo de Deus. Quando chegar o tempo de cumprimento de propósito, Deus vai agir. O palácio vai acordar. E quando chegar o tempo, Deus vai acordar Faraó.
E Faraó não vai dormir. E ninguém vai conseguir dar resposta para Faraó. Porque a resposta de Faraó está na prisão. Quem está preso na prisão é que tem a resposta. Porque Deus está ligando o palácio com o cárcere. Deus está ligando o palácio com a prisão. Mas tem um cara lá, perto dele, é um copeiro. E o copeiro está dizendo, eu lembro dos meus pecados. E por que não lembrou antes? Porque o tempo de Deus é perfeito. Se ele tivesse lembrado antes, José podia ter saído da casa para lavar copo lá no palácio. Porque se ele vai lá para ajudar o copeiro, vai ficar lavando copo. Mas o que Deus tem para ele é maior do que lavar copo. O que Deus tem para ele é melhor do que estar no fundo do palácio. Deus vai colocar ele do lado de Faraó. Porque quando o copeiro está na frente do rei, o copeiro é o cara. Porque o copeiro serve o rei, serve Faraó, ele é o cara e ele é um prisioneiro. E quando o copeiro olha para baixo, diz, aquele moleque, aquele menino. Mas o que Deus tem para o moleque, para o menino, nem o copeiro pode imaginar. Que começou lá atrás o propósito, e agora está chegando o tempo de cumprimento de propósito. E quando cumpre o tempo de Deus, olha para o teu irmão e diga, se precisar Deus mexe no palácio. Diga para ele, se precisar Deus mexe no palácio. Se for preciso, Deus vai entrar no palácio. E você vai entender, no tempo de Deus o propósito vai cumprir. E ninguém vai impedir ninguém. Eu gosto do texto porque ele me traz luz. Dos meus pecados eu me lembro. Tem um homem que não é nem egípcio, é um bocó. Porque naquela época, ser egípcio era como ser americano hoje. É como você falar, é um boliviano, é um paraguaio. Não é um americano, é um paraguaio. Porque nós muitas vezes desprezamos nações menores. E esse menino José era um hebreu. O grande nome é os egípcios. Idioma, cultura, grana, poder bélico, está na mão dos egípcios. Mas quando Deus quer honrar, ele está preso. Eu sou egípcio e o padeiro é egípcio. Mas a revelação dele cumpriu. O padeiro o Senhor mandou matar e eu estou aqui. Ele sabe das coisas. Manda chamá-lo. E quando ele entra na presença de Faraó, há um mover, eu vou repetir, há um mover sobrenatural. Porque talvez você não entende de história, mas Faraó não era um rei, não era um presidente. Faraó era um semideus. A voz de Faraó era a voz de Deus dos egípcios. O Faraó é considerado um deus entre os egípcios. O que nós estamos falando, que um deus, o cara que é acima dos caras, vai ser, aleluia, movido por quem é Deus. E enquanto José está revelando, ele olha e diz, quem pode ser melhor do que ele? Diga comigo, sobrenatural. E o sobrenatural acontece. E ele assume, põe um anel no dedo. Faraó manda colocar ele numa carruagem real. Anda pelo Egito, todo mundo se curva. Que situação maravilhosa, né? Sai da prisão e torna o cara do Egito. Muda o nome. Mas esse não é o propósito. Qual é o propósito? Seus irmãos e seus pais vão se curvar diante de você. E Deus vai primeiro firmar ele. 4 anos depois, 7 anos depois, 8 anos depois, os irmãos dele chegam com fome e entram na sua sala, mas não o conhecem. E eles caem de joelhos. Será que ele lembrou do sonho?
Quando eu era menino, Deus disse que tinha um propósito. Eu vi 7 molhos de trigo curvando na minha frente. E sabe por que eu posso fazer a conjectura de que ele estava lembrando do sonho? Porque ele pergunta: cadê o seu pai? Porque eu tive um segundo sonho, que os 7 se curvavam, mas o sol e a lua também. Vai buscar o seu pai. Curva a sua cabeça. Eu quero te deixar uma palavra dos céus. Se você viver no centro da vontade de Deus, haverá uma ação sobrenatural, haverá uma proteção, e você vai conhecer o agir de Deus quando chegar a hora do tempo se cumprir. Por isso eu quero que você, de cabeça curvada, diga: Deus, eu quero viver no centro da sua vontade. Abra a boca e diga: Deus, não me deixe sair do centro da sua vontade. Oh, abra a boca e diga: aleluia. Pare de sofrer, pare de viver dores e angústia desnecessária. Abra essa boca grande e grite: Senhor, eu quero ir para o centro da sua vontade. Porque se você desejar e buscar, Deus vai revelar a vontade. Ele vai revelar qual é o propósito. Oh, igreja, como é gostoso sentir o que eu estou sentindo aqui. A presença de Deus que invade a congregação. O Senhor está falando ao coração de crente aqui. Aleluia. Se você entender o que eu estou lhe ensinando, alguma coisa vai mudar dentro de você, e o Espírito Santo vai confirmar esta palavra. Aleluia. Fique em pé dando glória a Deus e aleluia. Pergunta para quem está do seu lado: está demorando? Pergunta para ele. Calma. Calma. O tempo de Deus é perfeito. Respeite o propósito e o tempo. É melhor chorar um pouquinho. É melhor sofrer um pouquinho mais. Mas aguarde. O lugar que Deus preparou para mim é o melhor lugar que eu posso querer. Ninguém queira o que Deus não quer para ele. Ninguém. Não vale a pena. Nossa ambição, nossos sonhos, nossa vaidade nos leva a fazer loucuras. Nossas ambições são mais altas do que os planos de Deus. Não vale a pena nenhuma conquista fora da direção de Deus. Não vale a pena ter posição e não ter a bênção de Deus. Onde Deus preparou para mim é o lugar que vai me fazer feliz. Aleluia. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, que coisa linda eu estou sentindo na minha alma. O Senhor está cuidando de ti, da tua casa. Os anjos de Deus estão impedindo que o mal chegue. Há uma proteção tão linda, você percebe essa proteção?
Você consegue entender o agir de Deus na sua história? Abre essa boca grande e vai para casa dando glória a Deus, com a certeza que no tempo certo Deus vai fazer e ninguém vai impedir. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo, aguarde o tempo. Meu Deus do céu, Senhor dos céus e da terra, quem puder me ajudar agora, por favor, adentre na presença de Deus, porque Deus vai quebrar alguém aqui para trazer de volta. Abre essa boca para dar glória a Deus, porque o Espírito de Deus entra com providência. Igreja, me ajude, obreiros, me ajude. Há um mover dos céus aqui. Até quando vais lutar? Até quando vais lutar? Até quando vai lutar contra a sua vontade? A vontade do seu Deus. Ele é Deus da tua vida e Ele tem um plano na sua história e Ele precisa que você ceda. Chega! Humilha-te! E Deus vai te exaltar no tempo oportuno. Eu vou convidar para vir aqui ao altar alguns irmãos, alguns meninos, meninas, homens e mulheres, e até pastores. Sai do teu lugar e venha para o altar, e venha dizer: Senhor, eu não quero sair do centro da sua vontade. Só aqueles que querem viver o melhor de Deus para a sua vida e precisa de uma intervenção do céu, sai do teu lugar e vem aqui no altar, porque é aqui onde tudo começa. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, e a vontade de Deus vai se cumprir na tua história. E se Deus entrar no negócio, prepare para o sobrenatural, prepare para viver o melhor de Deus na tua vida, prepare para viver a intervenção dos céus. Igreja, me ajude. Há um movimento dos céus acontecendo na congregação, há um movimento do céu acontecendo aqui, e eu estou sentindo a sua presença. Você ouviu a palavra de Deus, e se Deus quer te levar para o centro e alguma coisa tem que mudar, Ele está dizendo: olha pelo retrovisor, deixa tudo para trás e olha para frente. Olha para frente. Entra Deus no negócio. Entra Deus no negócio. Entra Deus no negócio. Vai cair por terra agora toda força contrária que se levantou. Vai conhecer a glória do seu Deus. Quem está de joelho pode abrir a boca para glorificar, porque o Espírito de Deus testifica ao meu espírito. Estou eu entrando com providência. Estou eu entrando com providência. Eu estou vendo muita gente que se curvou de joelhos, está dizendo: Deus, eu quero a tua vontade, eu quero a tua vontade, eu quero viver a tua vontade. E se você quer viver a vontade, prepare, porque Deus vai cumprir a vontade dele na sua história. Oh, que coisa mais linda é a presença de Deus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Pastor Bruno Reis, vem orar aqui, que eu quero que Deus faça o que tem que fazer. Pastor Bruno Reis vai estar orando. Igreja, é hora de abrir a boca para buscar ao Senhor. Oh, Espírito de Deus, Espírito Santo da verdade,
Ó Senhor, aqui está o teu povo, que acredita no poder desta palavra que não volta vazia. Esta palavra, Senhor, vai se cumprir na vida da tua igreja. Deus de majestade e poder, esses joelhos estão prostrados diante do teu altar. Esses corações estão derramados diante da tua presença. Ó Senhor, nós cremos que tu és fiel, tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, pelo teu poder que opera em nós. Delai osher kendo levar que nuria sai. Oh Espírito Santo, começa a te revelar a estes corações, começa a revelar o teu projeto, começa a revelar o teu sonho, começa a revelar a tua vontade, começa a abrir os céus, tira tudo que está atrapalhando, quebra todas as barreiras, quebra agora, Senhor, em nome de Jesus, que caia por terra todos os grilhões, tudo aquilo que estava impedindo o teu servo e a tua serva de estar no centro da tua vontade. A partir de hoje, recebe a glória de Deus na tua vida. Elabashura candaraba subinápria. Oh Senhor, estende a tua mão poderosa, a tua mão que levanta, a tua mão que direciona, guia-nos pelo caminho certo, guia-nos pela vereda da justiça, guia-nos, Senhor, no centro da tua vontade, leva-nos, ó Deus, aonde tu quer que nós cheguemos, Senhor. Senhor, aqui estão ministérios, aqui estão chamados, aqui estão homens e mulheres comprometidos contigo, Senhor. Aqui estão homens e mulheres que tu escolheste para uma obra específica, para uma obra poderosa na terra, Senhor. Meu Deus, os teus planos não podem ser frustrados. A tua vontade há de prevalecer, Senhor. Nós oramos hoje crendo nesta palavra. Nós oramos hoje crendo, Senhor, que o teu sobrenatural vai se manifestar, que a tua palavra virá ainda aos nossos corações no tempo oportuno, segundo o teu propósito, meu Senhor. Levante as suas mãos do tamanho da sua fé. Levante as suas mãos para receber o que o Senhor está mandando dos céus para a tua vida. Só quem creu no poder desta palavra, só quem recebeu esta palavra que veio do céu. Oh, levanta as tuas mãos, abre o teu coração, abre a tua boca de adorador, porque o Espírito começou a tocar, o Espírito começou a encher, o Espírito começou a renovar. O Espírito de Deus está dizendo: é com você que eu estou falando, é com você o propósito, é com você a palavra, é com você a promessa. Se você entende isso, receba o que o Senhor está te entregando nesta noite. Ela bachura calamanda basubri comanará.